Só mandar mensagem para os gajos. O programa já sabe. Deixa aí. Bom dia, professor. Oh, tudo bem? Graças a Deus, bem, professor. Eu estou a fazer mensagem aqui que vamos à sala. Deixa ele, está na hora. Estou bem, estou bem. Mas eu estou embora ainda. Hã? Já estamos embora ainda. É isso aí, epa. Essa coisa de, como é que é? Ensino remoto, dá nisso. Ainda nisso. Alguns ligam, vão para a cozinha, outros vão beber uma cerveja. Vamos Epa, disso, professor. põe aí que está online, o tipo não está aí. Mas É, ok, não há problema, professor. é isso, Estamos aqui, vamos mas, entrando. sim, Agora, estou a dizer, professor? sim, queria dizer mais um dia, né? Já quase a reta final. De facto. Mais um Sim, dia, para o final, esperamos que tudo termine bem, realmente. Como yeah, como Xangá. é isso. Espero tenham ficado algumas coisas boas também, não é? Todas elas, professor, não há dúvida, todas elas são boas, todas elas são boas. Ok. Muito boas. É uma formação que renova-nos, uma formação que torna-nos mais, enfim, solidifica mais a formação, Sim, atualiza-nos. É sempre bom que tenhamos estrutura de coração, não é? sim. Ativamos. Yeah. A Só Maria, não se esqueça da desatualizar, né? não percebi? Mas eu espero que o professor não esqueça de desatualizar as próximas. Se tiver mais um evento, uma empresa, uma formação na empresa. Ok. Yeah, vamos sempre partilhar. Agora, no fim disto, vamos querer ouvir a vossa opinião, se podemos avançar para a segunda edição ou não deste curso. E já com os outros, né? O que vocês recomendariam? Se vale a pena continuarmos ou não? A segunda edição. E depois também precisaríamos de ouvir a vossa opinião em termos de certificado. A nossa ideia é que poderíamos marcar um dia, um sábado ou um domingo, ou no meio da semana, os que estão perto, 5, 7, que venham receber o certificado no mesmo dia. E faríamos uma pequena cerimônia de entrega de certificados que estávamos a pensar. Não penso que a maioria vai decidir. Quando temos todos juntos, vamos conversar, vamos chegar a um consenso. Mas é sempre bonito quando nos encontramos, seja no sábado ou um dia ou outro da semana. E Yeah. depois fazendo aquela foto familiar que fica para a história. E fazendo Exatamente. uma. Sim, a ideia era Sendo mesmo. esta, sendo esta a primeira edição, é sempre bom mostrar como que nós começamos, né? Uhum. E vamos construindo assim a história. Vamos construindo a história. Nós vamos saber o que a maioria pensa, o que diz, enfim. Yeah. E por aí. E depois É assim, né? é aquela questão, esses ambientes aqui nos tornam mais unidos, mais família. E se termina assim, quer dizer, não nos conhecemos ao vivo. Então, estando juntos, já sabemos, epa, o fulano está aí, o fulano está aí. Então, a coesão sempre é boa. Ok, Mas temos também que apostar muito, eu penso que a universidade tem que apostar muito na publicidade do ok, curso. ok. E, por acaso, quando o professor convidou-me para o curso, eu partilhei no meu grupo lá, na minha turma lá. Uhum. Só que depois percebi que estas propostas não entendiam muito bem o que
pesquisa acadêmica, ou pensa no desenho, na metodologia, enfim, essas coisas todas. Então, acho que temos que falar um pouco mais da publicidade, não só para os graduados, temos que fazer muita publicidade para ver se realmente temos mais gente, quer dizer, para ajudar mais gente, na verdade. Porque ficamos a pensar sabemos, e a segunda do novo, o profissional para melhorar. Por acaso, eu tenho feito pequenos artigos de opinião num jornal eletrônico. Então, já essa formação, já eu dou propriedade também tem estilo, né? Sim. Um jornal eletrônico à luz do pensamento. Então, tem feito lá algumas opiniões. E desde lá, vou aprendendo com isso, vou construindo, se calhar no nome, um dia chega ao nível desejado, né? Então, bem. Então, eu pensei, quando recebi esta informação, este convite, quis responder para ver uma carreira que eu estou fazendo. Porque eu mesmo, até antes eu comecei a trabalhar como professor básico. Então, nas suas áreas, e quando tem a formação, é aquela crise que as nossas famílias sempre têm, então ficou também mais curto para poder trabalhar. E para poder assistir, nos estudos, nós sempre éramos 6 filhos, e de mãe professora, de pai doutorado e tal, começa a ver para além da Então, fiz também fazer formação de professores, trabalhei, passo nível médio, então depois decido fazer uma formação em medicina de português na Universidade Pedagógica na altura. Depois eu mudo de ideia, quis fazer licenciatura em filosofia, mudo de ideia. Eu trabalho numa casa que não importava muito, acabei havendo uma forma de escapar para ir à escola. Eu escolhi mas fazer francês, conheço no seu nível. Também não podia fazer inglês, porque não eu tinha muitos coisas a fazer inglês. Não podia me autorizar. Então fui fazer o francês. Só naquele ano, quando faço o francês, os línguas, já um decreto buscar aquele que fez uma formação fora da psicopedagógica, não terá remuneração de vida. Este é outro problema. Não podemos corrermos para a remuneração que me interessa para. Exatamente. Então, com certeza. aprendi o curso de ensino. Sim, aprendi a fazer o curso de francês. Foi a opção por concluir de francês e tradução, ensino francês e tradução. Então, consegui a primeira opção logo a pior e fui fazendo isso aí pela manhã. E, quando termino, passo no sul secundário, a minha escola é no segundo ciclo. Penso, não, eu voltar para o UTI, depois olhar para o UTI para fazer ensino de filosofia, porque é da filosofia. Ok. São depois colegas, né? Deixa eu voltar, fazer no mesmo nível, já deixa, porque eu não preciso para frente. Também não tinha aquela comunidade de carreira, sequer pensar, não deve querer. Deixa eu para frente, mas um dia, quem sabe? Sim, Então, poderão vir mais outras oportunidades, não sei o que é. Sim. Então, acabei fazendo um mestrado em filosofia e sempre quis fazer filosofia na UPI. Mas depois os colegas, as metodológicas, só vai ser comer tudo de novo na UPI. É meu popular nesta casa que já tem metodologia, mais ou menos, pelo símbolo não. Acabei com a esquerda aí, fiquei na montanha e acabou. O importante é que já está aí, já está formado, o resto é resto, né? Vamos começar, vai mais uma etapa, mais a outra etapa e pronto. Tudo bem, eu acho que vamos começar, como só temos 1 hora de tempo, então temos que ser mesmo cartesianos hoje, o tempo é mesmo muito curto, e então eu vou avançar um pouco, que eu tinha contado, como disse ontem, que estaríamos com os 2 colegas, o professor Severino ou o professor Nhantumbo, então acabaram da última hora. O professor Severino está numas conferências lá de preparação do ano acadêmico, etc. O Nhantumbo também foi fazer outra coisa, então pronto, estou aqui. Agora, o que nós vamos fazer vou tentar dar alguma pincelada de 10, 15 minutos sobre as atividades e a aula de hoje e depois voltamos para ouvir
para ouvir um pouco de vocês, das leituras que fizeram. Foram 4 atividades que estiveram a fazer ao longo desta manhã, das 8 até 11 horas. Então vamos ouvir um pouco de todos. Eu vejo aqui o Malulek já está em on, falei com ele agora. Está aí o Cláudio Sidique, bom dia. Jer, bom dia. Ed Feijão também, bom dia. O Ben, Bom dia. está tudo bem, Ed? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, então acho que temos que fazer. Tá aí, tá muito bonito o Cláudio. E o Bento, a Maria. Então pronto, vamos lá dar uma introdução sobre o trabalho que vocês tiveram a fazer. O que nós combinamos para discutir hoje é a questão das normas acadêmicas. E então, o que nós vamos fazer não é necessariamente entrar em cada detalhe de cada norma, porque, como sabem, depende muito de cada escola. Mas o que nós temos que reter é que as normas acadêmicas são regras formais que permitem a orientação na escrita acadêmica, que permitem também a apresentação de uma estrutura rigorosa para um texto acadêmico, quer seja monografia, dissertação, tese, artigo. E então, normas acadêmicas são fundamentais para esse tipo de textos. E existem 3 a 4, 5 normas acadêmicas. Portanto, não vamos entrar pormenorizadamente dentro delas. Em primeiro lugar, na minha lista aqui, eu tenho a APA, que é American Psychological Association, quer dizer, a Associação Americana dos Psicólogos, né? Então, esta é muito usada em ciências sociais, ciência de educação, são normas muito usadas. E neste ano, ou nos últimos anos, as pessoas recorrem-se mais à 7ª edição. Portanto, a 7ª edição é que está em voga hoje, destas normas da Associação Americana dos Psicólogos. Tanto é que muitas universidades usam, e é por isso mesmo digo, sempre que estivermos a escrever, precisamos de ter em conta qual é a norma que a nossa universidade está a usar. Agora, depois de fazer a formação, você vai ter que decidir sobre qual norma quer seguir para os seus textos, seus livros, etc. Mas quando estivermos numa determinada universidade, precisamos de ter em conta quais são essas normas que essa universidade usa. Para além desta, de APA, temos a ABNT, não é? A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, não é? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Estas são outras. Portanto, ou usamos APA ou usamos esta. Agora, algumas universidades, como a Universidade Pedagógica que eu conheço, até um ano passado, por exemplo, haviam fundido entre a APA e esta da Associação Brasileira, quer dizer, a universidade criou normas próprias, mas nos fim, a partir do ano passado para cá, abre-se uma possibilidade, dependendo de cada faculdade, que pode usar ou a APA ou, digamos assim, desta da Associação Brasileira, que é a ABNT. E para além disso, tem também algumas normas que são usadas no campo da academia, como o ISO 690, ISO 690, que é Organização Internacional para a Normalização, não é? Organização Internacional para a Normalização. E depois tem outro como a Vancouver, a de Chicago,
mas nas academias moçambicanas, não é? Nas academias moçambicanas, as normas mais usadas são essas duas. Ou é APA, ou seguimos esta ABNT, ok? Então, precisamos de ver qual é, como disse no princípio, qual é a norma que a nossa instituição usa para podermos seguir. O que essas normas regulam? Né? O que essas normas regulam? Há 5 aspectos fundamentais, não é? Há 5 aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é que essas normas regulam a estrutura do trabalho, não é? Elas regulam a estrutura do trabalho. Capa, resumo, introdução, metodologia, depende muito dessas normas, ok? Depende muito dessas normas. É preciso ter em conta as normas para ver como é que é a estrutura do trabalho. Portanto, essas normas regulam isso. Primeiro é a estrutura do trabalho. Em segundo lugar, as normas também regulam o formato do trabalho, né? Falamos da estrutura e depois é o formato do trabalho. No que diz respeito ao formato de trabalho, é a pergunta que acho que a Maria fez ontem ou antes de ontem, sob o ponto de vista de margem, fonte, espaçamento. Então, essas normas regulam isso. Qual é a margem de capa, qual é a margem do trabalho, margem superior, margem esquerda, etc, etc. Então, essas normas regulam isso. Por isso, mais uma vez, é preciso ter em conta as normas previstas na universidade em que cada um dos participantes deste curso faz parte. Portanto, esse é o segundo elemento, que é a formatação. Na formatação temos a margem, temos fonte, temos espaço. Em terceiro lugar, é sistema de citações. Não é? Como citar? Se é um parágrafo a partir de 3, 4 linhas sem se empurrar, se o ano do livro aparece no fim ou o ano do livro aparece logo depois. Portanto, o sistema de citação está lá, nessas normas. Se usarmos a ABT, vamos encontrar a orientação diferente do que a APA. Se for o ISO, também iremos encontrar a orientação diferente. Portanto, é preciso ter em conta essas normas. A seguir temos a lista de referências, né? A lista de referenciais, que é exatamente a bibliografia. Portanto, como se apresenta a bibliografia para a APA é diferente de como se apresenta a bibliografia para a ABNT. E depois temos a numeração e a organização do texto. Quer dizer, como é que enumeramos? A numeração, as páginas vêm em cima do texto ou embaixo do texto. Vai depender muito das normas. E depois, a partir de que páginas começamos a dizer a página 1, a página 2, a página 3? Começamos a contar a partir da página de capa ou começamos a contar as páginas a partir da página do rosto? Ou não sei quando. Então, isso vai depender, de facto, dessas normas a que estivermos a seguir. Agora, a escolha da norma deve ser coerente e aplicada de forma uniformizada ao longo de todo o texto, que é a tal coerência. Então, o que acontece muitas das vezes, não é? Provavelmente por não ter domínio, ou provavelmente porque alguns estudantes vão baixando os textos na internet e baixa esse texto só junto. Então, muitas das vezes o que acontece é que misturamos as normas. Portanto, temos o mesmo texto e damos conta que este estudante ou este indivíduo misturou, usou APA, usou a ABNT. Então, a orientação é que é necessário seguir uma e única norma, desde o início até o fim. Se usa a APA, tem que ser APA, desde que você começa até o fim do texto. Portanto, não é permitido a mistura de normas, não é permitido a mistura de citações, etc. Portanto, a coerência nas citações, a coerência no texto é extremamente fundamental. Portanto, no fim, temos essa questão da numeração e organização do texto.
ok? As citações, que seria o segundo elemento. As citações são referências a ideias, dados ou palavras de outros autores utilizadas no seu trabalho. Portanto, citar significa ir buscar ideia de algum autor, ir buscar alguns dados em algum manual, etc. Mas esses dados, essas ideias do autor, precisam de facto de serem citadas. Portanto, nós recorremos à ideia dos outros que estão nos livros, etc., trazemos para o nosso texto e aqui é importante a tal citação. E então, temos citação direta, né? Temos citação direta, que é a reprodução fiel das palavras do autor. Portanto, nós reproduzimos vírgula, ponto, conexões, quer dizer, como está escrito no texto. É só copy-paste. Então, esta aqui é a citação direta. Por exemplo, podemos dizer, segundo Silva, né? Segundo Silva, abrir parênteses, 2020, vírgula, página 45, fechamos parênteses, abrimos vírgula, e depois abre as aspas, a ética acadêmica e o fundamento, é o fundamento da credibilidade científica. Fechamos. Okay? E depois temos, se for até 40, estou a falar de APA, sétima edição, né? Aqui já estão aquelas normas APA, sétima edição. Agora, se formos as outras, iremos encontrar outra forma. Então, a sétima edição diz 40 palavras, tem que puxar o texto para dentro. Da anta, uma, duas para dentro. Okay? Puxa para dentro. Mais de 40, faz-se um bloco. Né? Faz um bloco, reduz um bloco, pode-se destacar. E depois temos as citações indiretas. Não é? As citações indiretas. As citações indiretas são aquelas questões que é paráfrase. Quer dizer, é aquele texto, mas eu, digamos assim, vou reproduzir o texto a partir da minha concepção, a partir do meu entendimento, eu reproduzo o texto. Então, quando é assim, por exemplo, aqui nós dissemos, a ética acadêmica é o fundamento da credibilidade científica. Então, na citação direta eu digo, a ética acadêmica constitui a base da credibilidade científica. Então, ali eu abro aspas, digo Silva, 2020, fecho. Okay? Portanto, o que é importante é que é um texto que eu estou a traduzir, a falar a partir do meu entendimento. E depois temos citação de citação, que normalmente é aquilo que colocamos apud. Citação da citação. É um texto, eu estou a ler o texto do Ed Feijão, né? Mas Ed Feijão citou Maluleke. Então, eu leio e depois digo Maluleke citado por Ed Feijão, ou Maluleke apud Feijão. Mas aqui tem uma nota B, não é? Nesses casos há uma nota B. Qual é a nota B? A nota B é que esta forma de citar não é aconselhável, okay? Não é admissível, quer dizer, não se encoraja os estudantes a fazer isso, não se encoraja os pesquisadores a fazer isso, okay? Não se encoraja. O ideal qual é? O ideal é que o pesquisador vá ao texto de Maluleke, leia o texto e, digamos assim, cite o texto direto. Isto que é o ideal. Okay? O ideal é isto. Portanto, eu sei que é um texto que foi lido por Ed Feijão e eu penso que esse texto é importante para mim, então o que tenho que fazer é evitar esforços possíveis para ter o acesso ao livro, de modo que eu possa também citar. Por quê? Porque muitas das vezes
pode acontecer, ou pode dar que o Ed que eu estou a ler não foi tão fiel assim, ok? Ou também pode acontecer que inventou, por exemplo. Então, é sempre bom ir à fonte, ok? É sempre bom ir à fonte. É sempre bom, e depois pior quando for aquelas questões de interpretação. Então, cada um interpreta segundo o seu entendimento, cada um interpreta segundo as suas circunstâncias, e então, por isso, não se encoraja tanto. Okay? Aqui tem que, você encontra o texto, provavelmente até em alguns, nós já vimos isso em monografia, muitos são professores e sabem disso, nas monografias você vê 5, 6, 7 páginas, apude, quer dizer, não lê o texto importante, não lê o texto fundamental. Portanto, é importante ir ao texto fundamental. Agora, para que servem essas citações? Qual é a importância dessas citações? Há 4 elementos importantes para termos em conta quando a gente discute, quando a gente fala de citações. Primeiro é que elas ajudam a argumentar, não é? Elas ajudam a argumentar. Elas ajudam a fundamentar. Portanto, eu preciso de fundamentar o meu argumento. Okay? Eu preciso de dar coesão, não é, ao meu argumento. Então, a minha argumentação, ela encontra também um certo suporte se eu, digamos assim, ir atrás dessas fontes, desses textos, etc. Portanto, esta é a primeira função, não é? A primeira importância. E depois temos a segunda, que é demonstrar o diálogo científico, né? É demonstrar o diálogo científico. Nós dissemos ontem ou antes de ontem que em ciências, nos textos científicos, as nossas personagens são os conceitos. Não é? Por isso, Deleuze e Guattari, não é? Deleuze e Guattari falam acho que perdi, né? Perdemos a ligação, somos nós. Alô, consegue me ouvir? Acho que foi um black. Alô? Estamos juntos? É? Link. E a coisa estava no ritmo. Falta 5 minutos até. Coordinate. Estamos a esperar. Já? Não mexeram ali? Oh, vou entrar via aqui. Enquanto. Então, alô? Sim, então, enquanto os jovens aqui ajudam-me,
Acho que a nossa rede aqui caiu. Vou usando aqui o meu celular, mas parece que já está estabelecido, né? Ok, vou usando o meu celular e depois vamos ver. Então, eu estava a dizer que há quatro funções ou importância da citação. Portanto, primeiro é que demonstra o diálogo científico, quer dizer, que quando nós estamos a escrever, estamos a elaborar um texto científico, nós pertencemos a uma comunidade científica. E isso também é uma perspectiva para termos a ideia de que estamos a conversar com os nossos colegas que são da mesma área, são da área que nós fazemos parte, ok? Portanto, as citações também servem para isso, que é um campo de pesquisa, um campo acadêmico, e eu domino este campo, conheço os colegas que fazem parte deste campo, e então eu vou trazendo ideia deste, daquele, texto deste, daquele. E também o terceiro elemento é que é para poder evitarmos plágio. Portanto, a citação ajuda a evitar plágios científicos. Portanto, plagiar em academias não é admissível. E, por fim, é conferir credibilidade ao trabalho. Por fim, pretendemos conferir a credibilidade ao trabalho. Um trabalho científico sem citações, então não tem credibilidade. Um trabalho científico sem cumprir as regras, as normas, não tem credibilidade. Então, é importante que sigamos, de facto, essas regras, essas normas, que é para conferir a credibilidade ao trabalho. A segunda parte seria em volta daquilo que seria a ética acadêmica. A ética acadêmica refere-se ao conjunto de princípios que garantem a integridade na investigação e na produção científica. Portanto, isto que é a ética acadêmica, a integridade na produção científica. Quer dizer, há normas, há regras. E então, essas normas e essas regras devem ser observados, não é? Devem ser observados. Portanto, já sabem muito bem o que é ética, né? É um conjunto de normas, é um conjunto de princípios e que esses princípios precisam de ser cumpridos e observados. Portanto, a ética acadêmica é isto. Então, quais são os princípios? Os princípios são todos esses que nós dissemos. Observar as citações, observar os regulamentos, observar. Então, tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos aqui da ética acadêmica. Os princípios que fundamentam a ética acadêmica são: primeiro, é honestidade intelectual, não é? É honestidade intelectual. Disse-vos também ontem, quando estávamos a falar do texto entre Rousseau e Voltaire, não é? Os intelectuais ali estão, olha, esses roubam os nossos pensamentos, roubam as nossas ideias, etc. Portanto, é importante a honestidade intelectual. Quer dizer, não é admissível, né, a um nível de licenciatura, depois nível avançado, você ir buscar a ideia de um fulano e dizer que essas são as suas ideias. Não é, estou a apresentar o texto, eu é que fiz. E você sabe que o que você está a apresentar não é o seu trabalho. Então, está a faltar a honestidade intelectual. Portanto, honestidade intelectual é isso. Há uma ideia, não é? Um bom exemplo disto é mesmo o que o Ed Feijão fez ontem ou antes de ontem. Portanto, tal honestidade intelectual. Eu li um texto X, não é? Encontrei essas ideias no texto X, não é? Essas ideias não são minhas, essas ideias são não sei quanto,
Então, estas coisas devem entrar no texto. E é aquela coisa também que estávamos a falar ontem, a escomaria, etc. As tais dificuldades, não é? As tais dificuldades, é preciso, devem entrar. Eu estou a fazer um trabalho sobre a área X, é importante indicar que, olha, a construção desse trabalho passou por essas fases, essas todas as dificuldades, etc., devem estar lá. Portanto, honestidade intelectual é extremamente importante nesta carreira científica. Por quê? Isso nos constrói. Porque se a gente não observar isto, cai todo este edifício que nós queremos construir. E imagine amanhã alguém vem dizer, não, é que o fulano X publicou coisas que roubou, não é? Publicou coisas que é o meu texto que não sei quando. Então é importante a honestidade intelectual. O segundo elemento, o segundo princípio é o rigor científico, né? O rigor científico passa necessariamente por observar todas essas fases. Um texto, depois de escrito, depois de terminado, se for importante, se for necessário, é partilhar com os colegas, não é? Partilhar com os outros. Faça 3, 4 cópias. Envie para um da língua portuguesa, envie para um historiador, envie para um não sei quando. Então, isso tudo vai trazer um certo rigor, porque as pessoas que vão ler vão dizer, olha, veja lá este ponto, veja aquele ponto, observa isto, observa isto. Então, tudo isso vai concorrer para a tal rigorosidade científica. E o que muitos fazem, escrevem o texto e logo enviam para o professor. Não é o trabalho do professor para fazer correções, não é. Correções linguísticas, correções de concordâncias, correções não sei quanto, não é o trabalho do professor. Antes de mandar o trabalho para o professor, partilhe com os seus colegas, não é? Partilhe com a sua comunidade, peça ajuda. E hoje, pior que há muitas ferramentas. Veja as ferramentas de correção linguística, as ferramentas que possam ver a questão de concordância, mas também é imprescindível que entre a mão humana, não é? Imprescindível. Porque máquinas são máquinas, mas é preciso que entre a mão humana. Isto vai trazer, de facto, o rigor científico. O terceiro elemento é a transparência. Não é? É a transparência. A transparência nas suas ideias, a transparência nas suas convicções, a transparência na elaboração do texto. Então, todos esses elementos são importantes. O quarto elemento é a responsabilidade, não é? A responsabilidade científica. Quer dizer, precisamos nos perguntar sempre, eu estou a escrever para a humanidade, eu estou a escrever para os indivíduos, eu estou a fazer uma pesquisa para ajudar ao país, ao mundo, no seu processo de desenvolvimento. E então, as pesquisas, elas têm que tender para esta responsabilidade. Okay? É uma responsabilidade. Então, nós não podemos incentivar o mundo para o holocausto, por exemplo. Não podemos. Não podemos incentivar o mundo para o fim do mundo. Não. A nossa responsabilidade, de facto, é que a nossa produção científica sirva para a manutenção da vida no mundo, sirva para o desenvolvimento das comunidades, sirva para a observância de uma boa convivência. É este empenhamento. Portanto, nós como intelectuais, nós como cientistas, como pesquisadores, temos de ter essa responsabilidade. Portanto, temos responsabilidade perante as nossas comunidades. Nós somos porta-vozes das nossas comunidades. Nós somos porta-vozes das nossas culturas. Nós somos porta-vozes do nosso mundo. E então, ser porta-voz da cultura,
ser porta-voz da comunidade, significa também assumirmos uma certa responsabilidade perante este mundo, perante esta comunidade. Portanto, há uma certa responsabilidade e acrescida para quem faz a academia, para quem quer crescer neste mundo da academia. E, por fim, é a questão de respeito pelos direitos autorais, né? Respeito pelos direitos autorais. Portanto, é um autor que trabalhou, né? E vamos entrar nos plágios, vamos entrar em cópias, etc. Portanto, é importante que se evite isso e termos em conta que há alguns princípios que são fundamentais para um posicionamento ético na pesquisa. E depois temos, por outro lado, as práticas antiéticas. Okay? E as práticas antiéticas, não é? É, de facto, o uso de ideias ou palavras sem referência adequada. Então, aí sim, não estamos a seguir a ética. Quando eu puxo um texto e coloco aí, não observo as normas, etc., não estou a agir em conformidade com a nossa ética, que é a ética acadêmica. Okay? Quando eu faço plágio, não estou a agir em conformidade com a ética. E depois, todo tipo de plágio, não é? Todo tipo de plágio. É tirar uma frase, é copiar um texto, tudo que é plágio, não é? Vai em contra aquilo que é exigido para uma produção de um texto científico. A falsificação de dados também, né? Alguns fabricam dados. Eu fui fazer pesquisa não sei aonde, o indivíduo não foi lá, não é? O indivíduo não esteve lá. Pega, por exemplo, dados de alguém que fez pesquisa sobre a reserva de Niassa e pega todos aqueles dados da reserva de Niassa, só muda nome para a reserva de Maputo. Ok? Então, quer dizer, estas coisas não ajudam, não são permitidas no mundo da academia. É preciso uma certa honestidade, é importante uma certa maturidade, é importante, digamos assim, posicionarmos de forma certa neste mundo acadêmico. E o último meu ponto aqui, o penúltimo, seria a relação entre normas, citações e ética. O que nós temos? Primeiro, normas. A função das normas, não é? As normas servem, ou o que elas fazem é organizam o trabalho. Okay? As normas organizam o trabalho. Portanto, e depois, a relação que se pode estabelecer entre norma e ética é que garantem a padronização. Normas organizam o trabalho, que é a sua função, e depois garantem a padronização, a coerência que nós dissemos. Okay? E depois tenho citações. As citações têm como função que as citações reconhecem a autoria. As citações reconhecem a autoria e evitam plágio. Não é? Evitam plágio. E, finalmente, tenho a ética acadêmica. A ética acadêmica orienta a conduta do pesquisador. Não é? Orienta a conduta do pesquisador. E depois a relação que se pode estabelecer entre esses dois elementos é que sustenta a credibilidade científica. Não é? A ética acadêmica vai sustentar a credibilidade científica. Portanto, esperamos que haja boas práticas nas vossas pesquisas, esperamos que haja um bom cumprimento dessas normas ao longo das vossas pesquisas, e as boas práticas são: cite sempre a fonte. Uma boa prática. Okay?
cite sempre a fonte. Boa prática. Use software de gestão bibliográfica. Vai ajudar. Existe software para gerir a bibliografia, para gerir a correção do texto, para gerir a correção linguística. Isso sempre ajuda. Ajuda também boas práticas. Partilhar o seu texto com os colegas, tanto isso faz parte de boas práticas. Boas práticas também. Revise as normas exigidas pela instituição. É preciso ter, eu sempre digo aos estudantes, que aquelas normas todas não precisa decorar. O que é importante é você buscar um livro, buscar as normas exigidas, ponha do seu lado, vai escrever o seu texto, consulte as normas e coloque no texto. Portanto, observar as normas da instituição. Os textos que nós encontramos na internet, os livros que nós encontramos, muitas das vezes não usaram as normas da nossa instituição, ok? Mas nós precisamos de ter em conta as normas da nossa instituição. E depois, não copie e cole sem referência. Uma boa prática. Não copiar e colar sem recorrer às referências. Por fim, é sempre bom planear a pesquisa com antecedência. É sempre bom planear a pesquisa com antecedência. A pesquisa deve ser planeada, ok? E então, seria mais ou menos esta introdução, não é? Este resumo da nossa aula de hoje. Se houver perguntas, podemos ir lá, mas se não, podemos fazer esse trabalho. Sim, Maluleke, podemos fazer esse trabalho olhando para a atividade que nós temos de manhã, porque as atividades que foram dadas de manhã, em alguma medida, já respondem a esta introdução de 30 minutos, 45 minutos que nós fizemos. Portanto, podemos seguir a estrutura das atividades, respondendo as eventuais dúvidas, etc. Ou, se quiserem também, podemos ver o que tiver. Vejo uma mão levantada de Maluleke. Sim, Maluleke. Vi palmas de Ed Fijão a dizer o caminho seria bom, mas pronto, vamos lá, Maluleke. Bem, bom dia, mais uma vez. Obrigado, professor, pela exposição. Realmente acabou aclarando aquilo que tudo nós procuramos ver de manhã, isso que mandou, tanto de manhã. Foi muito claro e pronto, à medida em que isso é, durante esse debate, apesar de ter vamos pedir algum esclarecimento, vamos fazer mais algumas opiniões. Eu tinha aqui as duas colunas, questão de vou reduzir o número de colunas. Eu, gostei da parte que diziam, aconselham-nos, cientificamente, que nos chama para apoiar os nossos trabalhos, tanto nós fazemos os testes com colegas, tanto amigos, a nossa comunidade, não só do nosso grupo de apoio. E nós temos feito isto, porque as pessoas também não nos dizem, mas não somos muito felizes, porque chamamos nós temos 8 por dias, ou não somos académicos, ou somos académicos a tempo parcial, etc. Agora não tenho esta questão de aquela parte efetiva, para poder ajudar. Nós trabalhamos isso com um colega, depois eu vi, não há nada a criticar, está bom, o trabalho não passa. Depois o outro ainda vai dizer, mas as pessoas vão dizer, até as notícias vão compreender o que não dizem. Mas é curioso que isto acontece, né? Eu acabei a assistir o lançamento do professor São Bem, o livro A Série. Ele trabalhou conosco no episódio triste, que ele estava dizendo. O primeiro livro da série foi na primeira manipulada. Ele, quando entregou, pediu lá um colega que fez a versão do livro. Curiosamente, o colega era lá, que não colega, segundo o ponto da professora, né? Ele apresentou muito bem o livro, mas ele não tinha lido o livro, ou seja, o problema dele não tinha lido.
Portanto, isto fez com que ele ficasse chateado com a situação e pronto. Ele está com essa história porque ele está julgado porque sempre tem que aparecer o seu Caxiano a fazer essas organizações, das obras dele, ou tem que ser ele a fazer as obras do seu Caxiano. Ele dizia, não é exatamente por fora, apesar de só posso fazer com o Caxiano ou fazer comigo, mas é o problema da honestidade, como chama, dessa questão da honestidade, da fidelidade acadêmica, da ética dele. Ele sabe, chama que o problema do seu Caxiano, sabe que o Caxiano é que vai fazer o trabalho. E ele também, não, essa situação nós podemos esse risco, até pensamos que o Congresso ao nível do nosso cargo dos estudantes, inferior. Então, o problema começa ao nível mais alto, que é, de facto, acaba sendo a distribuição que nós estudamos ali na área e isso vai fazer um pouco mais. Era um complementar. Ainda na área ética acadêmica, nós falamos aqui até no trabalho sobre a questão das plataformas, software anti-plágio. Eu gostava de perguntar ao professor até que ponto este sistema anti-plágio é usado nas universidades, porque ele ajuda. Uma professora dizer que nós somos responsáveis por essas plataformas para fazer a correção linguística, para fazer a integrar o professor. Tudo bem, mas eu tenho uma situação de um colega que fez o trabalho, foi no curso, terminou, e por relações, tanto da faculdade, ele teve que submeter ao anticlássico da nossa biblioteca. Então, só depois do relatório desse sistema anticlássico que pode-se autorizar a defesa ao nome do trabalho. Então, este sistema foi detectado 11% de plágio, 11 alguma coisa, de plágio. Então, aqui, enquanto a nossa faculdade tolera 10%, tolera 10%. Mas se vamos a fazer um cálculo estatístico dessa idade que a biblioteca ou o sistema de planta, por exemplo, é que ele encontra primeiro o nome da faculdade. O nome da faculdade, da universidade, da faculdade, ele considera isto plágio. Depois, alguns autores, essa da negação, depois alguns escritores, há uma confusão para que o sistema coloca aí. Portanto, ele ficou lá, todo o curso, ao passo de hora de saída, e até aqui ele não está encontrado, está nesta invasão, tem uma ligação, a organização técnica do sistema de paz, mas isso não que, de certa forma, usa de ter, plagiado. Como é que se resolve isto? Sendo que o homem, provavelmente, cada essa sobrecarga de trabalho, recorreu a esse sistema, portanto, levando a maquinaria, a tecnologia. Então, essa tecnologia também passa a nos favorecer. A outra experiência que tive é que eu fiz uma palestra num estudo superior, no CIM, da foi uma palestra superior, e os começam a dizer o esse manipulagem passa a ter problema, por eles não dar as pessoas, porque ele detecta como plágio aquilo que realmente nossos filhos se abaixo. Quero saber como esse sistema usado é ético para a universidade, depois funcionar, etc. Obrigado. Muito bem, muito bem. Eu vi a mão de Ed, mas vou responder rapidamente à pergunta que Maluleke coloca aqui. De facto, nós recorremos ao sistema antiplágio que é para ter alguma resposta e alguma fiabilidade dos textos que são submetidos. É norma, há uma, digamos assim, temos alguma garantia, não é? Ou deveríamos ter alguma garantia que o estudante trabalhou com o seu supervisor e observaram todos os regulamentos, as normas de produção, de trabalho científico, citação, etc, etc, etc. Okay? Mas um e outro sempre pode querer se aproveitar no meio de tudo isto. Ora, quer dizer, o supervisor pode não ter notado, okay? A instituição pode também não ter notado que houve alguma malandrice por parte de um determinado estudante que foi fazer plágio.
ok? E tem, digamos assim, software. E software, o que ele faz? Ele simplesmente consegue buscar aquilo que está disponível na internet. Então ele busca os textos que estão disponíveis na internet, ele consegue buscar isso e dizer, ok, esse texto é de um fulano X que defendeu na UEM, defendeu na UP, defendeu na Universidade Diogo, então consegue fazer isso. Agora, e há um entretanto, para responder à sua questão, de facto, algumas vezes, ou quase sempre, ele vai puxar declaração de honra, vai dizer que essa declaração de honra é plágio, porque há um fulano X meteu lá a declaração de honra. Ele vai puxar o nome da universidade, qualquer que seja, vai puxar o nome da universidade e vai dizer que é plágio. Por isso mesmo, mais uma vez, a mão humana, ok? A mão humana, quer dizer, o que ele faz é encontrar similaridades. Ele diz, esse texto é similar a um texto este. Então, agora, quem deve determinar se é plágio ou não plágio é a mão humana. Quer dizer, é alguém, não é, que está numa determinada universidade que vela sobre isto. Portanto, tem que pegar e faz as contas. Ok, está-me a dar aqui 11% no caso que você avançou aqui. Deu-me 11% de plágio. Mas está a dizer que plagiou o nome da universidade. Você desconta. Diz que isso não é plágio. Diz, ok, plagiou, digamos assim, como eu disse no início, naquelas coisas, os pré-textuais, não é? Estava a dizer, elementos pré-textuais, por exemplo. Aqueles elementos pré-textuais, declaração de honra, não sei quando, plagiou isso. Então você tem ali a possibilidade de descontar. Portanto, a nossa capacidade humana que tem que determinar se é plágio ou não é plágio, olhando a similar, porque ele puxa, não é? O estudante escreveu isso, mas isso se encontrou no texto X. Então, você tem que ter a capacidade de dizer, não, isso não é plágio. Quer ser 11, cai para 10. Vai dizer, ok, aqui tem o Antônio, mas ele puxou o Antônio do coisa, que está lá na internet. Você tem que dizer que não, esse Antônio que está na internet é nome, isso não é plágio. Portanto, cabe de fato a mão humana entrar e determinar o nível de plágio, ok? E também, de seguida, como bem disse, cada universidade estabelece o que considera plágio para nível de licenciatura, para nível de mestrado, para nível de doutoramento. Alguns dizem doutoramento é 0, ok? Mestrado é 15, a licenciatura é abaixo de 10 ou 5, vai depender. Mas a resposta aqui é que, para este caso, a instituição é que está a falhar, não é? A instituição que está a falhar, ou a faculdade que está a falhar, porque deve estar alguém na faculdade para analisar, não é a máquina que tem que determinar, mas são os homens que estão por detrás das máquinas que têm que determinar. Sim, Ed? Obrigado. Obrigado, professor. E também aproveitamos a explicação do professor respondendo à pergunta do colega José. Eu queria saber, se calhar passou despercebido, quando falávamos das citações, sobretudo quando falamos da citação, que primeiro não é aconselhável, mas queria saber, quando falamos da citação, também é a mesma coisa ou tem uma certa semelhança em falar de parafrasear? Parafrasear significa, poderia também ser considerada citação da citação, é mais ou menos isso, parafrasear. Não parafrasear, estamos no sentido é que é o ED,
não é? Sim. Lê um parágrafo, uma ideia, e você constrói com suas palavras ou constrói segundo o seu entendimento. Okay? Constrói segundo o seu entendimento. Né? E então ali você faz parafrase. Agora, citação da citação. É mesmo um texto que você diz, página X, citado por Ed. E normalmente alguns dizem citado por, outros usam apud. Ok? É um texto X, apud Ed. Então, isto acontece, mas não se encoraja a que os pesquisadores, os estudantes façam isto. Vamos lá. Eu estou a ler o texto de Ed. E Ed citou a Maria, ok? E então eu cito tudo a partir de Ed. Não é? Maria pud Ed, Maria pud Ed, Maria citado por Ed, Maria citado por Ed. Então, quer dizer que não. Por que eu que estou a ler Ed não procuro, não vou ao encontro do texto da Maria? Então, eu tenho que ir ao texto da Maria. Eu tenho que ler o texto da Maria. Ed provavelmente só pode servir de base, dizer, ok, essas ideias que estou aqui a discutir consigo, porque eu estou a discutir com Ed sobre alguma matéria, então pode servir de canal para eu chegar aos outros textos. Okay? Então, é via. Eu leio assim, a partir de si, abre aqui um canal para eu aceder aos outros textos. Não é para eu ficar simplesmente consigo e garantir que você fez um trabalho, pronto, citou Maria e terminou ali. Sim. Então é isso. Muito bem, obrigado, professor, está compreendido. Muito bem. Então, vamos ver rapidamente as nossas atividades. Podemos não ver todas, talvez escolhermos algumas, só temos 1 minuto. Jer, consegue nos acompanhar ou está mesmo com alguma dificuldade? Zebedias. Estou a acompanhar, professor. Muito bom dia. Bom dia, como está? E meus colegas. Estou bem de saúde, você? Estamos a chegar em perfeitas condições lá na terra de Chivebe. Sim, sem problemas. Muito bem, muito bem. Obrigado. Então, Jordina? Sim, doutor? Está tudo bem? Sim, mas eu tenho problema de internet, está auxiliar. Ok, tudo bem. Sim, doutor? Tá certo. Queria saber se estamos juntos, consegue nos acompanhar, etc. Sim, consigo. Às vezes cá a internet aparece, mas estou a acompanhar. Ok. O camarada Bento Cambula, está tudo? Consegue nos acompanhar? Sim, boa tarde, professor. Consigo acompanhar. Então, obrigado. Ok, obrigado. Então, pronto. Há alguns exercícios que podemos ver. Fechamos. O que pensam? São 12 horas. Cláudio Sidique. Alô, Cláudio? Eu não entendi. Não quero dar microfone. Eu estava a dizer, professor, que o exercício propriamente fala dos ouvires com o trabalho de fazer das fazendo. Exatamente. Certo, se calhar, dar exemplo da sessão, sim, o professor deu ali, mas só também vai dar um exemplo que acabou de responder. Sim. Acabou de responder. Então, pronto. Se é assim, fechamos. Eu queria aproveitar para fazer um comentário. Sim, pode fazer.
Por favor, Malek. Sim, estamos a ouvir, pode. Eu estou a dizer, primeiro para fazer um comentário em relação a esta última situação do sorteio, em relação da situação da sessão, da acuda. Eu tenho uma experiência de um livro como ele, que eu usei para fazer o meu trabalho, e acontece que o autor, ele faz algumas referências, portanto, a outros autores, por acaso nacionais, que, no entanto, cabe esse conceito aqui. É melhor se ler da fonte, ler do próprio autor. Eu fui dando essa desinteligência. Ele menciona a obra, mas, para alguma situação, provavelmente ele confundiu por duas caixas. Então, isto também leva-nos ou melhor, por vezes, ou a publicar o que era, ou abandonamos a obra, se calhar, que nos ia fornecer como chama, a fundamentação que nós fizemos. Acabei, com sorte também, mandando a obra para o autor, explorei, montei a página, mas foi daquela que disse que era como autor. Então, temos desses constrangimentos, muitas vezes, temos desses momentos. E deve ver que em muitos autores nós temos esse problema dos autores moçambicanos. Não falo dos autores moçambicanos que serem moçambicanos, provavelmente eu gosto muito de trabalhar com autores moçambicanos, então acabo mandando essa desinteligência, não sei se são erros, da legislação, alguma coisa assim. E é um bocado complicado, porque assim, alguém nos indica uma coisa, depois não tem muito saída. E caso sempre, os livros também não são muito disponíveis no mercado. Então, nós temos um constrangimento. Agora, não sei como é que se pode fazer isso, inclusive já tem uma formação aí de um professor que vai dizer, no nome da operação, o professor deve estar no nosso curso, dando para dizer que quando citamos uma obra, não sei se isso também é uma expressão, porque citamos uma obra em que o autor, estamos a explorar no momento, como é que o eu é do autor, então nós somos culpados. Mas quando o autor vai ler o trabalho, não vai sair dessa explicação. O outro problema é comprar a página daquilo que quer entender melhor, a explicação do autor, no caso, por exemplo, da palavra. Pode querer uma pessoa consultar lá. Depois eu dou uma informação que ele pode bem encontrar. Como é que se resolve isto, professor? Tem alguma ideia? Como você ideia? Ou simplesmente está abanando a obra, não sei. Não, quer dizer, não pode dizer quando está aí, quer dizer, a partir do momento em que você põe a citação, etc., para o seu texto, você não pode dizer que a culpa é do dono, né? Do texto que eu li. Então, a culpa é mesmo sua, tem que assumir a culpa. Então, se um texto você puxa com erros ortográficos, por exemplo, para o seu texto, não vai dizer que os erros ortográficos daquele texto original estavam assim. Então, essa justificação não pode passar. E depois, é por isso mesmo que se desencoraja que não é fiável basear-se num texto do fulano que lê o outro fulano. É importante ir para lá, porque esta pessoa pode, digamos assim, estar a cometer algum erro, ou talvez pode, digamos assim, a querer não cumprir com a ética acadêmica, ok? E então, para evitar todas essas coisas, todos esses problemas, todos esses precalços, é sempre bom ir ao texto original, até mesmo para confrontar, para ver o que esse está a escrever de facto está aí, não é? Corresponde ou não corresponde, okay? Até mesmo para discutir, posicionar-se do ponto de vista dos argumentos, okay? Ele diz, o fulano diz isso, os argumentos são aqueles, para ver, então, beber da fonte é recomendado, não é? Então se recomenda ir à fonte. Vamos à fonte, vamos buscar não sei quanto. Agora, há dificuldades. Se houver dificuldades, pronto, quer dizer, última análise, última instância, pode, não sei quanto, pode recorrer a isto, mas a bom da verdade podemos encontrar textos similares. Não é? A bom da verdade podemos encontrar textos similares.
Temos que abandonar essa prática de apude. De facto, essa prática tem que ser abandonada. Muito obrigado, professor. Muito bem, então vamos fechar o nosso dia. Espero que todos conseguiram fazer as atividades, conseguiram ler, estão a ter bons proveitos destes momentos que estamos aqui, essas manhãs. E pronto, na segunda-feira vamos terminar as nossas aulas. A segunda-feira mesmo é para compensar. Em termos do certificado, decidimos colocar esta semana. Então, dissemos que começou no dia 9, né? Ok. Sim, dissemos que começou no dia 9 para dia 13, não é? Agora, esta semana, a aula da segunda-feira vai ser uma aula para compensar estas umas horas. Fizemos 3, então iremos compensar. Mas o certificado mesmo sai de 9 a 13, ok? 9 a 13. E já estão feitos os certificados. Ficaremos com 2 TPCs. O primeiro TPC, quando começamos a aula, eu estava a conversar com o Maluleque. Era uma ideia, vamos ver ao longo da próxima semana. Como segunda-feira terminamos, ao longo da próxima semana, pode ser num período de manhã ou num sábado, é que os que estão próximos, pelo menos de Maputo, pudessem vir levantar o certificado, faríamos uma fotografia de família e então, tratando-se da primeira edição do curso de escrita acadêmica, faríamos uma fotografia de família, levantávamos os vossos certificados a partir do dia que formos a discutir na segunda-feira, se vai ser no meio da semana ou no final de semana. Portanto, este é um TPC que ficamos com ele e depois ficamos com o outro TPC que nos foi sugerido com, acho que o nome estava a fugir, diz, olha, vale a pena se conseguirmos terminar com fazermos um artigo em volta disto. Então, na segunda-feira vamos discutir esses 2 aspectos para fecharmos estas nossas conversas desta semana que tivemos. Muito obrigado a todos, continuação de um bom dia, um bom final de semana, até segunda-feira. Muito obrigado, professor Barões. Obrigado. Bom fim de semana, professor, e até segunda-feira. Muito obrigado. Obrigado. Colegas, bom fim de semana também e até segunda-feira. Colega Manuel. Pois não?